Olá, sejam bem-vindos em nome de Jesus ao estudo de Cristologia, coleção de estudos bíblicos firme fundamento do canal Palavra de Vida. Desejo que o canal Palavra de Vida seja um canal de bênção para a sua vida. Vamos agora dar início ao estudo 1, noções básicas de Cristologia. Vamos para a parte 2 desse estudo. Nós já tivemos a parte 1, espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos concluir esse estudo de Cristologia, aquela ideia de trazermos noções básicas de Cristologia para nós, que é o estudo da pessoa de Jesus Cristo. E vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo, o índice da parte 2. Vocês se lembram que a parte 1 nós fomos até o item 6, então aqui agora nós estamos dando continuidade ao item 7. Está começando no item 7 porque a parte 1, vídeo 1, foi até o item 6. Nós vamos ver aqui a declaração de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Essa declaração ela é espetacular, ela é maravilhosa. Nós vamos ler daqui a pouco essa declaração, meditar nas profundezas que esse texto traz para nós, revelando ali a humanidade e a divindade de Jesus. Nós vamos falar também sobre o evangelismo pessoal de Jesus, o evangelismo nas cidades. Nós vamos falar brevemente sobre o evangelismo público de Jesus, as formas que Jesus evangelizou. Jesus fez o evangelismo pessoal, fez o evangelismo público, fez o evangelismo nas cidades, andando pelas aldeias, pregando o evangelho, curando e fazendo grandes milagres. É o ministério terreno de Jesus. Vamos fazer algum comentário sobre o ministério terreno de Jesus, referências sobre a pré-existência de Jesus no Novo Testamento, o que o Novo Testamento faz referência a Jesus, da existência de Jesus, da pré-existência de Jesus, quando o Verbo se manifestou em carne, mas só que Jesus já existia. Nós vamos ver também algumas razões para a vinda de Jesus, vamos meditar um pouco sobre isso. Títulos atribuídos a Jesus, vamos falar alguns títulos que Jesus recebe. Os 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João. Jesus falou eu sou 7 vezes. E a missão do Filho de Deus. Este então é o conteúdo da segunda parte do nosso estudo de Cristologia. Eu creio que Deus vai nos abençoar ricamente. Vamos começar então agora com o item 7, declaração de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Item 7, declaração bíblica sobre a humanidade e divindade de Jesus. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Nós vamos ler o texto, é importante a gente registrar aqui a leitura desse texto. Se você quiser abrir a Bíblia para acompanhar, se não puder nesse momento, você apenas escuta. O título é O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse é o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Embaixo nós vamos ver um breve comentário. Esse texto nos diz que Jesus não se prendeu ao fato de ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e se fez reconhecido em figura humana. É a doutrina da kenosis, esvaziamento.
Kenosis vem do grego e significa esvaziamento. Essa doutrina baseia-se em Filipenses capítulo 2, versículo 7, que fala sobre o esvaziamento da natureza do Verbo divino ao se encarnar, né? Como nós lemos aqui, e ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. E o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Verbo encarnado, ele encobriu a sua glória. E nós vemos lá na transfiguração, no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17, versículo 1, nós vemos essa passagem quando Jesus subiu no monte, que a gente chama de Monte da Transfiguração. Ele subiu com Pedro, Tiago e João, e lá ele se transfigurou. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes se tornaram brancas, se tornaram resplandecentes. Então ali nós vemos que Jesus, ele ao se transfigurar, ele mostrou, né, que a sua glória estava encoberta. E depois, quando ele desceu junto com os discípulos, ele disse para os discípulos não comentarem nada com ninguém a respeito do que tinha acontecido até que ele ressuscitasse. Jesus também não usou todos os seus poderes divinos, mesmo que ele tivesse esses poderes divinos ali, porque ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, era Deus na terra, o Deus Filho na terra. Ele não usou todos os seus poderes divinos. Por exemplo, ele poderia ter transformado aquela pedra em pão. Quando o diabo disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus, ele não transformou aquela pedra em pão. Então, ele poderia ter feito isso. Então, ele não usou todos os seus poderes divinos. Jesus poderia ter descido daquela cruz e sem nenhum arranhão, com o corpo todo restaurado, e mostrar ali o seu poder, a sua divindade, mostrar quem era ele. Mas Jesus não desceu da cruz. Se tu és filho de Deus, desce da cruz. Sempre questionando, né, a divindade de Jesus, o diabo sempre atuando, questionando a divindade de Jesus, mas Jesus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, porque ele cumpriu a missão que ele deveria cumprir, e nós vamos falar sobre isso depois. E o último item, aceitando receber um corpo em carne pecaminosa. Então, só recapitulando, kenosis, esvaziamento, doutrina do esvaziamento, Filipenses capítulo 2, versículo 7, características desse esvaziamento. Encobriu a sua glória, nós lemos aqui no Monte da Transfiguração, não usou todos os seus poderes divinos, não desceu da cruz, não transformou a pedra em pão, e ele aceitou receber um corpo em carne pecaminosa, como nós encontramos lá em Hebreus, quando ele diz, em um corpo me formaste. Item 8, o evangelismo pessoal de Jesus. Jesus e Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Jesus falou a respeito do plano da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus falou sobre a serpente no deserto e realmente foi um encontro muito importante e deu resultado, porque Nicodemos, ele se converteu. Nicodemos demonstrou depois que ele tinha se tornado discípulo de Jesus. Ele defendeu Jesus para que Jesus tivesse um julgamento justo, e no sepultamento de Jesus ele esteve presente junto com José de Arimateia, e ali eles sepultaram Jesus. Jesus e a mulher samaritana lá no poço de Jacó, quando Jesus se aproxima dela e diz, dá-me de beber, e ali Jesus começa a se revelar a ela e disse a ela a respeito da verdadeira adoração, que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E depois essa mulher creu, foi dar testemunho na cidade, venham ver um homem que tem falado tudo que eu tenho feito. E as pessoas da cidade foram ver Jesus, aí creram em Jesus, pediram para Jesus ficar 2 dias na cidade, essa cidade chamada Sicar, e ali Jesus permaneceu 2 dias na cidade. Eu fico pensando, se Jesus, quando ele estava
Quando ele estava atravessando por uma aldeia, atravessando uma cidade, se ele já fazia tantos milagres, imagina Jesus permanecendo 2 dias numa cidade, como ele pregou, como ele ensinou, como ele deve ter curado paralíticos, ele deve ter curado enfermos, ele deve ter liberto muitas pessoas dos demônios. Ele, se tivesse ali alguém morrendo, foi curado. Se tivesse algum velório ali, eu creio que ele ressuscitou a pessoa. A Bíblia não diz essas coisas, mas ele ficou 2 dias naquela cidade, então ele deve ter feito muita coisa ali. E depois as pessoas falaram para aquela mulher: agora nós cremos, não por causa do teu testemunho, mas agora nós cremos porque nós ouvimos o que ele falou, e agora nós cremos nele e nós temos crido que ele é o Salvador do mundo. Então, por causa daquele encontro da mulher, de Jesus e a mulher lá no poço de Jacó, por causa daquele encontro, uma cidade toda foi alcançada pela palavra de Deus. Jesus e o jovem rico não acreditou, não aceitou as palavras de Jesus. Jesus e Zaqueu recebeu Jesus com alegria. As referências bíblicas estão aqui à direita, os capítulos. Observação: Jesus também realizou diversos sermões públicos. O mais famoso é o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulos 5 a 7, mas também nós podemos citar outros aqui, como por exemplo, quando Jesus estava ensinando e depois ele teve que multiplicar os pães, por exemplo, a primeira multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães e outros sermões públicos mais. Item 9, Jesus evangelizando nas cidades. Jesus ia passando pelas cidades, pelas aldeias, pregando o evangelho do reino, curando enfermos, fazendo diversos milagres. Algumas cidades aqui que Jesus passou, nós estamos aqui registrando: em Caná da Galileia, transformou água em vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus, transformou água em vinho em um casamento. Ele tinha sido convidado para um casamento com a sua mãe, com seus discípulos, e lá estava Jesus e acabou o vinho, então ele transformou a água em vinho. A cura de um oficial, a cura do filho de um oficial, João capítulo 4, também aconteceu em Caná da Galileia. Jericó, a cura do cego de Jericó, o cego Bartimeu, que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Jesus mandou chamar o cego: o que queres que eu te faça? E o cego disse: Senhor, que eu torne a ver. Interessante que o cego de Jericó, ele tinha perdido a visão. Nós não sabemos porquê. Não pode ter sido algum acidente, pode ter sido alguma enfermidade quando criança, mas ele queria ver novamente. Jesus o curou. Em Cafarnaum, a cura de um endemoniado e a cura de um paralítico. Em Cesareia de Filipe, em Mateus capítulo 18, quando Jesus pergunta, as pessoas estão falando quem eu sou, e os discípulos começaram a falar, E então Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. A cidade de Sicar, como eu falei agora há pouco, Jesus e a mulher samaritana. Betânia, a ressurreição de Lázaro, capítulo 11, onde Jesus chorou. Jesus chorou em Betânia por causa da ressurreição de Lázaro, a humanidade de Jesus. Jesus e a mulher samaritana. Jesus, ele estava cansado da viagem e ele, tendo sede, ele pediu água, quer dizer, a natureza humana de Jesus, cansado da viagem. Agora Nazaré, onde Jesus fez poucos milagres. Jesus Nazareno. Jesus é chamado Nazareno porque ele é de Nazaré. E ali ele fez poucos milagres porque as pessoas não creram em Jesus. E Jesus disse assim: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua própria casa. A aldeia de Emaús, aqueles discípulos que estavam ao caminho de Emaús, e Jesus encontrou com eles no caminho. E os discípulos falaram assim: você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Como Jesus foi crucificado. E ali eles começaram a falar, a conversar com Jesus. Jesus foi com eles durante o caminho, discorrendo a respeito das Escrituras, falando sobre as Escrituras. E na hora de partir o pão, eles sentados à mesa, quando Jesus partiu o pão, Jesus desapareceu diante deles, Essa passagem dos discípulos a caminho da aldeia de Emaús. Jesus passou então por aquela região ali também.
Betânia, da além do Jordão. Interessante, são duas cidades chamadas Betânia. A Betânia, lá onde Lázaro foi ressuscitado, e a Betânia, da além do Jordão. É fácil ver isso no mapa da Palestina daquela época. Betsaida e Corazim, cidades impenitentes. Jesus disse: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e Sidom tivesse acontecido os milagres que em vós operaram, há muito elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Quer dizer, Betsaida e Corazim viram sinais, maravilhas que Jesus fez, que se Tiro e Sidom tivessem visto, teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Se arrepender com pano de saco e cinza significa se humilhar, né? É uma atitude de humilhação. Tiro e Sidom foram duas cidades que receberam um severo castigo da parte de Deus, foram destruídas porque eram cidades rebeldes, cidades que faziam o que era mal perante o Senhor. E Jesus ele comparou Corazim e Betsaida com essas cidades porque eles rejeitaram a mensagem de Jesus. E Jesus, né, curou um paralítico lá no tanque de Betesda, aquele paralítico do tanque de Betesda, em João capítulo 5, e também Jesus em Jerusalém, né, na cidade de Jerusalém, e onde também Jesus foi crucificado em Jerusalém, no Monte do Calvário. Antes de dar prosseguimento, eu queria só corrigir aqui, Cesareia de Filipe, onde Pedro fez a confissão, né, que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, está em Mateus capítulo 16 e não em Mateus capítulo 18, como eu fiz na primeira leitura. Agora é a observação: o ministério de Jesus teve seu início quando ele tinha cerca de 30 anos. Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesus andou pelas cidades de Israel, pregando o evangelho do reino e operando muitos milagres. Seu ministério foi caracterizado pela sabedoria e poder. Ele executou sua missão com coragem e determinação, foi sincero e por isso muitas vezes não agradou a muitos, preocupou-se com a necessidade das pessoas, foi fiel e anunciou a vontade do Pai. Referências no Novo Testamento sobre a pré-existência de Jesus. É interessante ler o texto no qual esses versículos estão inseridos, para você ter uma noção completa do contexto, né, no qual essas passagens estão sendo mencionadas. O regresso dos 70, os discípulos voltaram porque eles estavam felizes, voltaram felizes porque os sinais tinham acontecido do jeito que Jesus falou. A Jesus conversando com eles, em certo momento Jesus disse: eu via Satanás cair do céu como relâmpago, fazendo referência àquela rebelião de Satanás, quando ele e 1/3 dos anjos foram expulsos do céu. Então, ali Jesus disse: eu via Satanás cair do céu como relâmpago. Como Jesus viu Satanás cair do céu como relâmpago? Como ele viu Satanás cair do céu, ser expulso do céu? Porque ele estava lá, né? Trindade estava lá na hora da rebelião. A encarnação do Verbo, João capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E lá no versículo 14, e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. É um dos eu sou de Jesus. Nós vamos vir daqui a pouco. Lá em João capítulo 8, essa resposta de Jesus quando ele estava discutindo com os judeus. Oferecimento voluntário, Hebreus capítulo 9, versículo 14. E o Verbo recebeu um corpo, Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 7, quando o Verbo diz assim: em um corpo me formaste, fazendo referência à encarnação do Verbo. Então esse item 10 fala referências no Novo Testamento sobre a pré-existência de Jesus. Item 11. Algumas razões para a vinda de Jesus. Diversas foram as razões para a vinda de Jesus. Dentre elas nós destacamos as seguintes: para Deus ser revelado ao homem, está escrito em João capítulo 1, versículo 18. Para ser sacrifício expiatório, Jesus disse lá em Lucas capítulo 9, 22, porque o Filho do Homem
é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado pelos escribas, pelos sacerdotes, ele vai ser morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8, para isto Jesus Cristo se revelou, para destruir as obras do diabo, para fazer a reconciliação entre Deus e o mundo, para fazer a reconciliação entre Deus e o mundo. 2 Coríntios 5,19, porque em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Jesus também disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Também é uma das razões, não está escrito aqui no slide, mas estamos mencionando. Jesus disse, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. E ali diz sobre a reconciliação entre Deus e o mundo, quer dizer, partiu de Deus a busca de um novo relacionamento com o homem. Não partiu do homem, mas partiu de Deus enviar o seu Filho para resgatar a humanidade, demonstrando assim o grande amor de Deus. E realmente, como está aqui escrito abaixo em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante quando Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. A gente costuma dizer, né, que na religião o homem busca Deus, mas no Evangelho Deus veio em busca do homem. Item 12 do estudo, títulos atribuídos a Jesus. São muitos títulos, mas nós vamos aqui falar alguns. Jesus recebeu diversos títulos, é bom até para a gente aprender, é interessante a gente gravar no coração esses títulos. Cristo do grego, que significa ungido. Jesus significa Salvador, Cristo significa ungido. Jesus Cristo, Salvador ungido. O Cristo do Senhor, as referências estão à direita. O Filho do Deus vivo, Mateus 16:16. O Filho de Deus, outro título, o Filho do Altíssimo. O Senhor da Glória, a salvação de Deus. O rebento de Davi. Outros títulos, sem as referências, só para ilustrar, Jesus recebeu outros títulos como o Filho do Homem, o Filho de Davi, a descendência de Abraão, o Pão da Vida, o Pão vivo que desceu do céu, a Luz do mundo, a Luz dos homens, o Salvador do mundo, o Cordeiro que foi imolado, o Leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, o justo juiz, a cabeça da igreja, o fiel e verdadeiro, e outros títulos mais. Item 13 do estudo, os 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João. Eu gostaria de fazer um comentário aqui a respeito de João. O Evangelho de João apresenta Jesus como Deus. Nós temos 4 evangelhos. Mateus apresenta Jesus como rei, foi escrito para os judeus. Marcos apresenta Jesus como servo, foi escrito para os romanos. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, foi escrito para os gregos. E João é o evangelho universal, foi escrito para todos. Apresenta Jesus como Deus. E como nós estamos estudando a respeito da divindade de Jesus, por isso se observa que há uma predominância de muitas, das referências de João. João toda hora apresenta João, e esse item, por exemplo, só se fala de João. Por quê? Porque João é o evangelho que apresenta Jesus Cristo como Deus. Esse assunto a gente vai aprender, vai estudar com mais profundidade lá na bibliologia, Deus permitindo, faremos também esse estudo no canal Palavra de Vida. Como disse para vocês, as referências estão à direita. Os eu sou de Jesus, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Já fiz referência a esse versículo. Eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Aqui estão os eu sou de Jesus, os 7 eu sou de Jesus encontrado no Evangelho de João, reforçando, como sempre, que da oportunidade eu vou reforçar. É importante ler
ler os versículos e ler também o contexto no qual esses versículos estão inseridos. A respeito do eu sou, ainda temos mais um comentário aqui muito interessante. No Antigo Testamento, Deus se apresentou a Moisés como o eu sou. Naquele episódio da sarça ardente, era comum, por causa do clima, por causa do calor excessivo, que houvesse uma combustão, né? Uma combustão espontânea das sarças, dos matos ali naquela região. Então, muitas vezes ali começava a pegar um fogo ali, uma moita ali começava a pegar fogo, uma sarça começava a pegar fogo, e aquilo à vista de Moisés não tinha problema nenhum, era uma coisa normal. Mas o que chamou a atenção de Moisés, o que fez com que Moisés se aproximasse dessa sarça ardente, não era o fato dela estar pegando fogo, porque todas as outras também pegavam, sempre pegava, era comum, mas a questão é que aquela sarça ardente, ela não se consumia. Moisés começou a observar aquela sarça pegar fogo, ficou olhando, e passou um tempo, ficou olhando, passou um tempo, e ele pensou, já era para essa sarça ter virado cinza, e a sarça não se consumia. Aí ele se aproximou da sarça ardente, e então Deus disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E ali, naquele momento, Deus se apresentou para Moisés como eu sou. E em João, Jesus reivindica para si a divindade ao usar a expressão eu sou. Um episódio interessante que aconteceu em João capítulo 18, versículo 5, quando os soldados perguntaram quem era Jesus para que pudessem prendê-lo, eles foram prender Jesus, e quando Jesus respondeu, sou eu, os soldados recuaram e caíram por terra. Esse sou eu deve ter soado com muito poder, a tal ponto dos soldados recuarem e caírem por terra. Então, aqui é um breve comentário a respeito do eu sou, para a gente completar este assunto. Item 14 do nosso estudo, somente esse slide, a missão do Filho de Deus. Jesus morreu na cruz para realizar a obra vicária e expiatória na cruz do Calvário. A obra vicária porque foi uma obra substitutiva, né? Vicário vem do latim, traz a ideia de substituição. Jesus, ele nos substituiu na cruz do Calvário, ele nos substituiu nessa morte expiatória, que era uma morte para pagar o preço do pecado, o preço da culpa, a culpa que estava sobre nós. Jesus carregou como eu fiz a referência, interessante ler Isaías capítulo 53, que fala exatamente sobre isso, o sofrimento vicário do servo do Senhor. Então essa obra vicária, né, que Jesus nos substituiu, é só um comentário dessa palavra vicária que vem a palavra vigário, né? E quem é o vigário de Deus hoje na terra? O vigário de Deus, o que representa Deus, o que substitui Deus, vamos assim dizer, o vigário hoje de Deus, aquele que está presente, representa Deus na face da terra hoje, é o Espírito Santo. Jesus, quando ele foi levado aos céus, antes disso, ele tinha dito para os discípulos que ele enviaria o Espírito Santo para ficar para sempre conosco. Então, hoje o vigário de Deus na terra é o Espírito Santo, que é aquele que representa, vamos assim dizer, que é aquele que representa, que substitui Deus, porque o Espírito Santo é Deus, né? A terceira pessoa da Trindade. Então, vamos ler aqui, Jesus morreu na cruz para realizar a obra vicária, que é substitutiva e expiatória, pagou o preço de sangue, derramando seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Essa obra tem caráter universal, pois Jesus morreu para a salvação de todos os homens. Jesus não morreu somente para os judeus, Jesus morreu para todos os homens, para que todos nós pudéssemos ser salvos. Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido.
Mas só que essa experiência é uma experiência pessoal, cada um deve assumir pessoalmente a culpa pelo seu pecado e aceitar que Jesus morreu em seu lugar para perdoá-los. A salvação é fruto de uma experiência pessoal com Jesus. É necessário que você tenha uma decisão pessoal, que você reconheça: Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, eu te confesso os meus pecados, eu sei que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, e para perdoar os meus pecados, e a condenação que estava sobre mim, o Senhor sofreu essa condenação, e a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, pois, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque a dívida que estava sobre nós, a cédula, né? A cédula de dívida, aquela dívida que estava sobre nós, Jesus, ele pagou aquela dívida e ele rasgou aquela cédula diante de Deus. Ele disse: agora a humanidade não tem mais culpa, porque eu paguei a culpa. Mas é necessário que você se reconheça culpado, porque você precisa tomar essa decisão, uma decisão livre, consciente, uma decisão de que Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Por isso é importante você receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Não tem como nós falarmos de cristologia sem falar a respeito da missão de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque ele morreu para nos dar a vida eterna. Mas a Bíblia diz, eu quero encerrar com esse versículo, a Bíblia diz: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Entenda isso, você é o único responsável, pelo seu destino eterno, você é o único responsável se você vai para o céu, se você vai para o inferno. É você quem vai decidir, cabe a você tomar a decisão certa de receber Jesus, de entregar a tua vida para o Senhor Jesus. Isso tem que ser feito agora em vida, porque depois da morte não tem mais como você se arrepender, não tem como você tomar decisão a respeito de Jesus depois que você morrer. Se você morrer sem Jesus, haverá condenação. Se você morrer com Jesus, haverá salvação. Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É uma decisão muito séria. Vamos encerrar esse item fazendo a leitura do nosso slide. Item 14, a missão do Filho de Deus. Jesus morreu na cruz para realizar a obra vicária, substitutiva e expiatória, pagou um preço na cruz do Calvário. Essa obra tem caráter universal, pois Jesus morreu para a salvação de todos os homens. Cada um deve assumir pessoalmente a sua culpa pelo seu pecado e aceitar que Jesus morreu em seu lugar para perdoá-los. A salvação é o fruto de uma experiência pessoal com Jesus, e hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã para tomar esta decisão. Então agora nós vamos fazer o quadro resumo da parte 2, uma recapitulação, assim como nós fizemos no primeiro vídeo, na parte 1 do estudo de Cristologia. A recapitulação, nós lemos a respeito da declaração de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, falamos da doutrina da kenosis, do esvaziamento, o evangelismo pessoal público nas cidades de Jesus, a preexistência de Jesus no Novo Testamento, algumas razões para a vinda de Jesus, os títulos atribuídos a Jesus, o 7 eu sou de Jesus em João, a missão do Filho de Deus. Tudo isso nós vimos neste estudo de hoje, onde nós agora estamos aqui completando a nossa proposta de noções básicas de cristologia. Como eu disse, não é intenção nossa esgotar o assunto, nunca foi um assunto muito rico, muito profundo, mas eu creio que o que foi apresentado no vídeo 1 e nesse vídeo 2 vai trazer uma edificação espiritual muito grande para as nossas vidas. Continue participando do canal Palavra de Vida, se inscreva no canal, compartilhe com irmãos, amigos a respeito desses estudos, das mensagens também que estão lá no canal Palavra de Vida, e também aqueles hinos, né, a intenção que eu tenho de buscar um louvor que a gente está postando ali em português. Às vezes eu encontro em inglês, em espanhol, italiano, então às vezes eu encontro nos outros 3 idiomas, aí eu posto esse louvor. Também é um modo de edificar, de evangelizar, de nós termos um encontro com Deus por meio do louvor, né? Devemos louvar o Senhor, devemos adorar, devemos buscar o conhecimento da sua palavra, e assim nós
estamos na tentativa de crescer a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe o canal Palavra de Vida com as pessoas, com seus conhecidos, compartilhe o link no WhatsApp, divulga o link lá no seu Facebook. Certamente você vai alcançar vidas que estão precisando ser abençoadas, alcançadas pelo poder de Deus, pelo Evangelho. E nós desejamos que o canal Palavra de Vida seja um canal de bênção para as nossas vidas, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos em breve apresentar o estudo 2, se Deus permitir, e assim nós vamos dar prosseguimento à nossa proposta de estudos bíblicos, da coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento no canal Palavra de Vida. Que Deus nos abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus Cristo. Amém.